STF começa a julgar recursos sobre direito aos créditos de impostos sobre produtos industrializados, IPI. A isenção é regional, beneficiando indústrias localizadas na Zona Franca, alcançados insumos e produtos finais. Ministra Carmen Lúcia suspende decisão que liberava terapias para a chamada cura gay. A resolução proíbe profissionais de tratar a homossexualidade como doença. Operação da Polícia Federal combate esquema de extração ilegal de madeira na floresta amazônica. E os direitos das trabalhadoras grávidas. Ela tem uma série de garantias previstas na lei trabalhista, como estabilidade até 5 meses após o parto. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar o recurso extraordinário que trata do direito aos créditos de IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, na entrada de matérias-primas e insumos isentos vindos da Zona Franca de Manaus. Durante a sessão, os que defenderam a possibilidade de utilizar os créditos de IPI de matérias-primas e insumos isentos, ressaltaram que o benefício é importante para o fortalecimento das empresas que atuam na Zona Franca de Manaus. Nós temos na Zona Franca aproximadamente 500 empresas instaladas que geram 500 mil empregos diretos e indiretos. E, ora, sem esse creditamento, sem esses benefícios que foram a razão de serem as empresas transferidas para a Zona Franca, elas fechariam as portas, gerariam um grande desemprego e a nossa soberania e segurança e mesmo o desmatamento iria acontecer. O que deve ficar claro é que a Constituição Federal de 88 não atribui à Zona Franca de Manaus um tratamento privilegiado, isto é, um tratamento diferente sem um motivo que justifique. Ao contrário, foi com a finalidade de buscar uma igualdade de fato inexistente em virtude de desvantagens geográficas e econômicas que a CF, nossa Constituição Federal, atribuiu a ela um tratamento jurídico diferente dentro do sistema federativo. Por outro lado, os contrários ao creditamento afirmaram que permitir os créditos de IPI nesses casos geraria um benefício fiscal não previsto em lei e ainda sem estudo dos impactos dessa medida no sistema fiscal. Não há uma cruzada da Fazenda Nacional contra a Zona Franca de Manaus em absoluto. Todos nós reconhecemos a importância da Zona Franca de Manaus, a importância da manutenção da Zona Franca de Manaus. Estamos falando, excelências, num cálculo de 16 bilhões de reais por ano, caso essa tese seja vencedora. 16 bilhões, a gente consegue duplicar o valor do Bolsa Família. Mas se isso vicejar, esses 16 bilhões tem destino certo. É o creditamento para grandes fabricantes de produtos não essenciais que vão adquirir da Zona Franca. O que a Constituição assegura é a não cumulatividade e não o sistema de créditos fictos ou a geração de um crédito para quem adquire algo com isenção. Isso é possível ao legislador, mas não é algo automático do sistema tributário. O ministro Marco Aurélio, relator do caso, destacou a importância da Zona Franca de Manaus para o país, mas disse que não é possível permitir o uso de créditos do IPI, já que poderia beneficiar indevidamente empresas fora da Zona Franca. A isenção é regional, beneficiando indústrias localizadas na Zona Franca, alcançados insumos e produtos finais. A União deixa de arrecadar tributo. O fato de um insumo ser isento faz-se isolado. O relator foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Já os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso divergiram. Segundo eles, a Constituição Federal permite o tratamento diferenciado para a Zona Franca de Manaus e ainda estimula a integração nacional e a diminuição de desigualdades sociais. Eu acho que a interpretação mais consentânea com a Constituição é a que reconhece esse tratamento favorecido que a Constituição quis dar à Zona Franca, ao lado do princípio que estimula nas interpretações constitucionais a redução das desigualdades regionais. O Supremo Tribunal Federal deve retomar nesta quinta-feira o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a possibilidade do uso de aviões no combate ao mosquito Aedes aegypti. O processo começou a ser analisado no início do mês de abril.
Até agora, 9 ministros votaram. A relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, concordou com os argumentos da Procuradoria-Geral da República, de que o combate ao mosquito Aedes aegypti oferece riscos à saúde da população e danos ao meio ambiente. Por isso, votou pela suspensão do combate ao mosquito com o uso de aviões. Para que o julgamento seja finalizado, faltam os votos do ministro Celso de Mello e do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. O caso chegou ao Supremo depois de uma lei federal de 2016 autorizar o combate ao mosquito com o uso de aeronaves. De acordo com as normas, também é necessária a aprovação de órgãos sanitários. A decisão desta quinta-feira pode abrir precedente para outra ação que aguarda julgamento. Em junho do ano passado, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola entrou com pedido de liminar para suspender a aplicação de lei do município de Boa Esperança, em Minas Gerais, que proibiu a dispersão de defensivos agrícolas por aviões. Pois é, esse julgamento desse recurso extraordinário ele será retomado hoje à tarde, deve ser retomado hoje à tarde, com o voto da ministra Rosa Weber. Confira agora este e outros itens da pauta do plenário do Supremo para esta quinta-feira. O tema com maior número de processos no dia é tributos e regime tributário, com o julgamento de embargos contra decisões em processo sobre necessidade de lei complementar para definir a isenção tributária de entidades beneficentes. Fecha a pauta a retomada do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade no tema ordem social, contra dispositivo de lei federal que admite o uso de aeronaves para a dispersão de substâncias químicas no combate ao mosquito Aedes aegypti. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. O Superior Tribunal de Justiça decidiu substituir a prisão preventiva do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Sérgio Luiz Cortes da Silveira, por medidas cautelares alternativas. O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Sérgio Luiz Cortes da Silveira, estava preso preventivamente desde agosto de 2018. Ele foi investigado em operações que apuram supostos esquemas de corrupção na gestão do então governador Sérgio Cabral. Ao conceder o habeas corpus em decisão unânime, a sexta turma considerou 3 fatores: o longo período de tempo entre os crimes investigados e a data da prisão, a confissão do réu e a informação de que não há indícios de reincidência. O relator no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que o réu devolveu valores aos cofres públicos e foi exonerado do cargo de secretário em 2013. A prisão preventiva foi substituída por medidas como a proibição de atuar direto ou indiretamente na administração pública, de manter contato com dirigentes e funcionários da Secretaria de Saúde e de mudar de endereço sem prévia comunicação ao juiz da causa. Sérgio Luiz Cortes da Silveira responde por corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu em decisão liminar a tramitação de uma ação que pedia a liberação de terapias para a chamada cura gay. A decisão atendeu a pedido do Conselho Federal de Psicologia. A ação chegou ao STF porque a entidade é contra a decisão de um magistrado da Justiça Federal em Brasília que autorizou estudos, debates acadêmicos e até atendimentos para investigação científica dos comportamentos associados à orientação sexual. Segundo Carmen Lúcia, a ação popular questiona a constitucionalidade de uma resolução do Conselho de Psicologia que proíbe este tipo de tratamento. Para a ministra, neste caso, cabe apenas ao Supremo Tribunal Federal a competência de analisar a validade da norma. A resolução proíbe profissionais de tratar a homossexualidade como doença, porque, de acordo com a regra, sugerir a chamada cura gay seria uma maneira de reforçar preconceitos. A ação popular, no entanto, argumentou que a medida viola o livre exercício do desenvolvimento científico. Operação Arquimedes. A Polícia Federal cumpre hoje mandados de prisão e de busca e apreensão para desarticular esquema de corrupção responsável por extração ilegal de madeira na floresta amazônica. O esquema envolvia a obtenção de um documento chamado Plano de Manejo. Ele é obrigatório para a exploração da área. As investigações revelaram que empresas que não têm esse documento compravam das madeireiras que tinham. Também há indícios da participação de servidores de órgãos ambientais.
Depois de todo esse procedimento, áreas de preservação eram exploradas de forma ilegal. Para combater as fraudes, a Polícia Federal cumpriu 28 mandados judiciais de prisão e 109 de busca e apreensão em 8 estados e no Distrito Federal. Também foram bloqueados cerca de 50 milhões de reais das madeireiras. Nessa operação, a Polícia Federal começou a usar uma nova tecnologia. Ela permite, por meio de satélite, o monitoramento de áreas que estão sofrendo com desmatamento. Os investigados vão responder por vários crimes, como corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e comércio ilegal de madeira. E a seguir, você vai ver o exemplo de uma empresa que respeita os direitos trabalhistas das mulheres grávidas. A gente busca entender o lado da gestante e sabendo também que, principalmente nos 3 primeiros meses, ela tem a questão de adaptação do corpo. Qualquer cidadão que queira dar continuidade à ação popular sobre o desabamento do viaduto no Eixão, uma das principais vias aqui de Brasília, tem 90 dias para se manifestar. É o que diz o edital publicado nesta quarta-feira pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. A ação busca a responsabilização por danos relativos ao desabamento do viaduto no dia 6 de fevereiro de 2018. Para o Ministério Público, não existem elementos suficientes para o prosseguimento da ação. No entanto, como o autor da ação popular não compareceu à Justiça para dar andamento à demanda, por lei, a publicação do edital é necessária. Se não houver manifestação pública, o caso será arquivado. A JBS foi condenada a pagar R$1 milhão por danos morais coletivos e terá de realizar exames de brucelose em até 60 dias em todos os empregados demitidos nos últimos 6 meses. O Ministério Público do Trabalho entrou com ação na Justiça após um inquérito constatar que um ex-funcionário contraiu a doença em um frigorífico da empresa em Alta Floresta, a 800 quilômetros de Cuiabá. A brucelose é uma doença infecciosa transmitida pelo contato direto com animais doentes. Agora, olha só, Rafaela, no Rio Grande do Sul, a Justiça mandou uma rede de supermercados indenizar uma grávida por constrangimentos sofridos no ambiente de trabalho. Pois é, o caso ressalta a importância dos empregadores respeitarem os direitos das funcionárias gestantes. Já são 4 meses de uma gestação que mudou a rotina da Camille. No início da gravidez, os enjoos eram frequentes, o que impedia ela de desempenhar as funções. A auxiliar administrativo também teve que se ausentar para ir ao médico por várias vezes. Quando eu não conseguia vir, eu avisava para o meu supervisor, ia ao médico, me consultava, pegava atestado. A diretora da empresa conta que sempre respeita os direitos das gestantes. A gente busca entender o lado da gestante e sabendo também que, principalmente nos 3 primeiros meses, ela tem a questão de adaptação do corpo. Então, a gente lida favorecendo ela para ela ter o bem-estar e não abrindo mão também dos seus deveres dentro da empresa. Então, é uma via de mão dupla. Quando a trabalhadora está grávida, ela tem uma série de garantias previstas na lei trabalhista, como estabilidade até 5 meses após o parto, o que vale também em contratos temporários e de experiência. Até 6 faltas para ir ao médico, sem apresentação de atestado. Durante a entrevista de emprego, a trabalhadora não precisa informar que está grávida. E a licença maternidade de 120 dias, que pode, em casos específicos, se estender até 180 dias. Mas nem sempre os empregadores observam estes e outros direitos garantidos por lei a trabalhadoras grávidas. No Rio Grande do Sul, a funcionária de uma rede de supermercados gestante foi impedida de ir ao banheiro e acabou urinando no uniforme. Ela buscou o Poder Judiciário e vai receber indenização de R$5 mil por danos morais. Faltou humanidade. Eu acho que é a primeira palavra, humanidade. Qualquer pessoa, homem ou mulher, tem direito de ir ao banheiro. Não é só a grávida. A grávida tem um agravante. O homem também, se ele ficar sentado muito tempo, ele também vai querer ir ao banheiro. Como a mulher também não grávida. Então, nesse caso aí, na minha posição, teve um agravante. E o valor que foi fixado de 5 mil, muito baixo pela situação. Não só de impedir uma pessoa, porque é questão de higiene, saúde, todo ser humano, todo trabalhador, vamos colocar assim, todo trabalhador tem direito a um ambiente de trabalho sadio.
continuamos com esse assunto, agora conversando com a advogada trabalhista, a doutora Thaís Maldonado, aqui nos estúdios da TV Justiça. E, primeiramente, eu agradeço a sua presença aqui conosco para falar sobre esse tema, doutora. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Doutora, como nós vimos, essa questão especificamente da mulher no estado de gravidez, eu acho que aquela questão específica a respeito do banheiro, ela ilustra algumas questões que se estendem um pouquinho mais. Não é que sejam direitos exclusivos da grávida, mas são agravantes de situações que se estendem, na verdade, a todos os trabalhadores. Certamente, né? No caso da empregada que a gente viu agora, ela foi privada de exercer uma necessidade que é fisiológica. Então, essa situação se estende a todos os trabalhadores, né? Afronta, no meu entendimento, a dignidade da pessoa humana. E no caso da gestante, eu entendo que é um agravante, porque as gestantes elas têm uma necessidade maior de dirigir-se ao banheiro. Vamos falar um pouquinho sobre os direitos das gestantes, né? No que se refere à estabilidade. Essa estabilidade, ela conta a partir da gravidez ou a partir da comunicação à empresa? O direito à estabilidade da gestante, ela inicia na concepção. Então, às vezes, até quando a mulher gestante não tem conhecimento da gravidez, ela está assegurada a essa estabilidade e quando ela for demitida ou pedir demissão, tomando conhecimento que estava gestante anteriormente ao período do desligamento, ela pode pedir a readaptação. Quais os limites dessa estabilidade? Por exemplo... Recontratação, desculpa. Certo, tranquilo. A gestante, por exemplo, ela pode ser mandada embora por justa causa? Quais os limites da estabilidade? A gravidez em si não é motivo de justa causa, nem a situação familiar da empregada, nem a situação de casamento. Agora, é possível que seja comprovada alguma falta grave e, em sendo comprovada, ela possa ser, sim, demitida por justa causa. A lactante, ela cumpre um horário especial em virtude da amamentação, quando ela volta ao trabalho da licença maternidade? Cumpre. E essa é a beleza da CLT, né? A proteção que a CLT dá à mulher não é só a mulher gestante. Ela protege a maternidade em si. Então, é até importante colocar que até as pessoas que adotam, os filhos que adotam algum filho, também têm o mesmo direito assegurado às mulheres gestantes, é equiparado. Doutora, uma situação muito comum hoje em dia é o contrato por meio de, como sendo pessoa jurídica. É muito comum em diversas situações. Como fica a situação da trabalhadora que tem esse tipo de contrato e ela fica grávida? É um tipo de fraude, né? No contrato de trabalho que chama de pejotização. E é fácil até comprovar a fraude pelas notas fiscais sequenciais. Então, e a gente leva em consideração a realidade, né? É o princípio que a gente tem no direito do trabalho, que é a primazia da realidade. Configurando a fraude no direito do trabalho, ela sendo empregada, ela tem sim direito à estabilidade. Agora, uma questão sensível, delicada, até um pouco polêmica. As empresas, elas podem, por lei, exigir um atestado de comprovação que aquela mulher está grávida, ou atestados periódicos, exames, né? A CLT, ela fala expressamente, se não me falha a memória, acho que o artigo 373A, fala expressamente que é proibido que a empresa exija algum exame para que ela continue no emprego. Entretanto, atualmente já se admite que no exame demissional seja feito o exame de gravidez, até porque pode ocorrer da mulher estar gestante e desconhecer esse estado. Doutora, em entrevista de emprego, a pessoa ela é obrigada a informar se está grávida, caso ela tenha consciência disso? Não, na verdade essa pergunta nem deve ser feita. No meu entendimento, essa pergunta tem um caráter discriminatório. Na entrevista de emprego? Na entrevista de emprego, porque não existe outros motivos para que a empresa demonstre interesse tão cedo pela situação familiar da mulher. Então, tem a vedação, inclusive, de que você não pode afixar editais ou notas perguntando quantos filhos tem, ou se pretende ser mãe, ou se estar grávida ou não. Então, no meu entendimento, é discriminatório. Agora, a gestante que se deparar com qualquer abuso que vimos na reportagem, ou esses citados pela senhora, de caráter discriminatório, ela procura quem? Como proceder? Na teoria, seria interessante que a gestante tivesse o respaldo do RH e um bom relacionamento com ele, da empresa, até para que ela pudesse informar quando que ela vai realizar os exames, faltas e tudo mais.
Ok, doutora Thaís. Perdão, por favor. Não, tudo bem. Só que, na realidade, nem sempre a gestante se sente confortável em procurar o próprio RH. Então, nesses casos, ela pode procurar o auxílio do Ministério Público, do sindicato, até a medicina do trabalho em casos de assédio. Agora sim. Agora sim, doutora. Muito obrigado pela participação. Por nada. Boa tarde. Boa tarde. Você vai ver a seguir litígios estruturais. É esse o tema do livro lançado na Biblioteca do Supremo. A obra aborda um modelo processual voltado a enfrentar graves problemas da sociedade e garantir direitos fundamentais. Os ministros da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiram que eventuais condenações criminais do réu não podem ser usadas para prejudicar a personalidade ou conduta social do agente. No caso julgado, o réu, acusado de lesão corporal e ameaça, entrou com recurso contra a decisão da sexta turma, em que foi reconhecida a possibilidade de valoração negativa da personalidade. Isso na primeira fase de fixação da pena e baseado em condenações definitivas passadas. A defesa contestou a decisão alegando divergência. Isso porque a quinta turma do STJ, em julgamento de caso semelhante, adotou outro entendimento. Além disso, sustentou que a personalidade do agente é muito complexa para ser avaliada somente com base em antecedentes criminais. O relator do caso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, aceitou o recurso. Ele destacou que não seria correto entender que condenações transitadas em julgado refletem negativamente na personalidade ou na conduta social do agente. Para o ministro, a conduta social trata da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho e na vizinhança. Já a personalidade trata do temperamento e do caráter. Esse advogado explica o que a legislação determina sobre o assunto. A pessoa, quando pratica um determinado crime, ele fica sempre marcado. Aquela história do passado condena a pessoa. Agora, do ponto de vista processual, processual penal, é diferente. Porque aí o aplicador, quando ele vai verificar os antecedentes, diz, mas esse aqui ele já cumpriu essa pena. Ele está praticamente reabilitado na forma do 94 do Código Penal. Então, ele pode essa pena anterior pode ser desconsiderada, não valorada para efeito da condenação atual. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca ressaltou ainda que o julgador tem liberdade para atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais. Segundo o ministro, isso permite que o magistrado avalie de forma mais enfática os antecedentes criminais do réu, que possui histórico de múltiplas condenações definitivas. O Banco do Estado do Espírito Santo, Banestes e o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado participaram de audiência de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho. A proposta de acordo apresentada pelo banco será avaliada pelos profissionais. A conciliação mediada pela ministra Maria Helena Malman se refere a uma ação civil coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Bancários, que pediu na Justiça o pagamento de horas extras e redução da jornada de trabalho de cerca de 30 empregados da instituição bancária. O sindicato alegou que os empregados eram falsamente enquadrados como função de confiança e trabalhavam 8 horas por dia, quando, na verdade, exerciam cargos técnicos e deveriam ter a jornada de 6 horas diárias. Durante a conciliação, o banco apresentou uma proposta: pagamento no valor líquido de R$ 120 mil para cada empregado, independentemente do tempo de serviço, no prazo de 10 dias úteis, contados da data da homologação. Honorário de assistência judiciária de 10%, calculado sobre o valor líquido devido a cada empregado. Reconhecimento da jornada de trabalho de 6 horas diárias e 30 semanais, já implementada pelo banco desde janeiro de 2018, mantido o pagamento da gratificação, função de confiança de secretária, custas processuais e demais despesas pelo sindicato. O banco tem excelentes expectativas em relação à realização desse acordo. Nos pareceu uma proposta muito razoável para a solução de uma lide que já perdura alguns anos. O valor foi muito considerado como grupo, como um todo, e parece-nos que atende aos interesses da parte do sindicato
e assim como os interesses do banco também, solucionar essa lide da melhor forma possível. A proposta vai ser avaliada pelos empregados e o sindicato deve se manifestar no prazo de 15 dias úteis. É bastante louvável a proposta, a iniciativa apresentada pelo banco, mas isso vai ser apreciado em assembleia. Acredito que a gente vai conseguir elevar esses valores e, se não conseguir, a condenação permanecerá. Noite de lançamento na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. O livro Litígios Estruturais, da autora Camila Almeida, aborda casos que ocorreram no Brasil e em países como África do Sul, Colômbia e Estados Unidos. A obra aborda um modelo processual voltado a enfrentar graves problemas da sociedade e garantir direitos fundamentais. Nesse tipo de litígio, em lugar de você pedir uma providência específica que resolva o problema, você precisa de um conjunto de ações de outros poderes que atuem concertadamente para introduzir uma mudança relevante na realidade. A dedicação resultou em quase 200 páginas, com explicações, análises e exemplos de processos estruturais no Brasil e no exterior. No Brasil, eu exploro principalmente o caso na DPF 347, que trata das violações massivas de direitos fundamentais que ocorrem no sistema carcerário brasileiro. E nessa DPF, os autores basicamente buscam que o Poder Executivo e o Poder Legislativo elaborem políticas públicas voltadas à cessação dessas violações a direitos fundamentais dos presos. Um outro exemplo citado na obra é o caso julgado pelo Tribunal Constitucional da África do Sul em 2000. À época, o judiciário de lá atuou para garantir dignidade a centenas de pessoas que viviam em condições subhumanas. O ministro Alexandre de Moraes ressaltou que os litígios estruturais permitem uma atuação em conjunto dos três poderes. Essa ideia da questão estrutural, em conjunto, precisam solucionar os problemas. Nem tudo pode ser solucionado na forma judicial. Há necessidade realmente de um sistema estruturado para resolver as grandes questões nacionais. Ela apresenta nesse livro, Litígios Estruturais, as soluções mais viáveis para que o judiciário enfrente questões para as quais ele não tem muita expertise. E evitando também que, através de uma decisão judicial, sem uma visão do consequencialismo, o resultado da decisão possa advir um efeito sistêmico adverso. E esta edição do Jornal da Justiça acabou. Mas eu te convido a acompanhar logo mais às 14h os julgamentos do Supremo Tribunal Federal no Direto do Plenário. Até lá. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde para você. Até amanhã. Tchau.